os 4 tipos de pessoas em uma discussão dentro do relacionamento. E aí, gatona, como é que você tá? Tudo bem? Meu nome é Flá Caneda, eu sou especialista em relacionamentos e ajudo mulheres a se transformarem em mulheres mais sábias para edificarem as suas relações. E gatona, a comunicação é algo muito importante dentro do relacionamento. Se um casal briga constantemente, tem muito atrito, fica dias sem conversar porque discutiram, tem alguma coisa errada que precisa ser corrigida. Homens e mulheres têm comunicações diferentes, então é preciso que a gente entenda mais sobre comunicação e sobre a nossa forma de se comunicar. Então, existem 4 tipos de pessoas diante de uma discussão dentro do relacionamento. E eu vou falar as características desses 4 tipos de pessoas para você ver a que você mais se identifica. O primeiro tipo de pessoa é a combatente, e o nome já diz tudo, né? É aquela pessoa que tá pronta pro combate. Tá sempre pronta para ganhar a discussão. Porque ela acredita que ela tá certa e ela quer provar que ela está certa. E antes de dar continuidade, se inscreve aqui embaixo para você acompanhar todo esse conteúdo de sabedoria feminina. E outra coisa, gatona, o que eu estou falando aqui não é falando mal de nenhum dos 4 tipos de pessoas, até porque eu vou falar no final qual tipo eu mais me identificava. Então, não olhe com olhares de julgamento, não olhe como se fosse uma pessoa ruim. Olhe como uma pessoa que precisa curar dores que tem dentro de si e melhorar a sua comunicação. E quando eu falo isso, é porque você vai se identificar em algum dos 4 tipos e vai identificar também o seu companheiro. Então não olhe essa pessoa como uma pessoa ruim, ela tá fazendo o melhor que ela pode. Voltando, a combatente é a pessoa que quer ganhar a discussão porque acredita que o outro está errado. Ela foi ferida de uma forma que ela sente que o outro tem responsabilidade sobre isso. Então, se o outro fez ela sofrer, ela tem que provar que o outro está errado. Então, ela assume essa postura para vencer a discussão, tentando intimidar o companheiro e enfraquecendo a confiança dentro do relacionamento. É o tipo de pessoa que acredita que a melhor defesa é o ataque. Então, é aquele tipo de pessoa que traz coisas lá no passado para colocarem a culpa no companheiro. Ah, mas e você que daquela vez fez isso? E da última vez que você fez isso? Ou seja, fica um tempo todo trazendo um armamento, trazendo munição para atacarem de volta. E lembrando, elas fazem isso porque estão machucadas. Mas quando uma pessoa assume essa posição de combate, ela afasta o outro. E quando você ataca, é mais provável que o outro ataque também. Essa é a reação instintiva das pessoas. Em uma guerra, se você ataca, provavelmente o outro vai atacar de volta. Então, adotando essa postura de combate, essa pessoa, esse tipo de pessoa, acaba jogando mais lenha na fogueira, porque o outro vai querer discutir também. O segundo tipo de pessoa é a fugitiva. Sempre quando tem algum problema dentro do relacionamento, essa pessoa se sente tão magoada e tão ferida que ela quer que o outro sinta uma dor parecida com o que ela sentiu, se não tão grande quanto ela sentiu. Então ela se afasta e dá um chá de silêncio para o companheiro sofrer aquela dor que ela sentiu. Então é uma pessoa que ela não tem esse costume de atacar, mas ela se afasta, ela dá chá de silêncio. Se for preciso, ela passa dias sem conversar com o companheiro, com a companheira, somente porque tá tão magoada que quer que o outro sinta essa dor também. E esse comportamento é um comportamento passivo-agressivo. Então é muito diferente de você, no meio de uma discussão, depois do seu companheiro fazer algo que você não gostou, você se isolar para pensar. Não é isso que eu tô falando. Quando uma pessoa tem esse comportamento de fugitiva, ela faz de propósito para que o outro sofra e não para que ela tenha um tempo para esvaziar a cabeça, para esfriar a cabeça. Não, ela faz isso para que o outro sinta a sua falta e corra atrás dela. E esse tipo de pessoa, quando tem esse comportamento, às vezes acaba se afastando para outras áreas da vida, para não olhar para dentro do relacionamento e para o companheiro ou para a companheira que está ali do lado. Então, talvez, dá o chá de silêncio e vai para o trabalho. Então, começa a trabalhar demais. Ou se não, vai para a comida, começa a comer demais, começa a se dedicar muito para essa área da vida e não olha para a área do relacionamento. Então, machuca indiretamente a pessoa que está do lado, porque não conversa sobre os seus sentimentos, não conversa para resolver o problema, se afasta, se isola e pune indiretamente a pessoa que ama.
O terceiro tipo de pessoa é a camaleoa. E é um nome que talvez você já pense, nossa, mas como assim? É aquela pessoa que quando tem uma discussão dentro do relacionamento, ela sabe que o outro a feriu, mas tem tanto medo de expressar os seus sentimentos, de colocar os seus limites, estabelecer os seus limites, que acaba colocando um sorriso no rosto, mesmo estando com o coração totalmente machucado. Então ela camufla os sentimentos dela para que o outro não saiba que ela está sofrendo. Então dentro dela, ela está muito machucada, mas ela não consegue estabelecer os limites, não consegue falar o que está sentindo, porque tem medo do outro abandoná-la. É o tipo de pessoa que com o tempo fica muito ressentida e muito amarga, porque ela por muito tempo camuflou o que ela estava sentindo, camuflou os sentimentos dela e simplesmente botou ali um sorriso no rosto, uma máscara e fingiu que estava tudo bem. Então é uma pessoa que com o tempo vai ficar muito amargurada e com o tempo vai se perder nos seus próprios sentimentos e no amor que ela tem pelo outro. Porque de tanto ela camuflar, vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais botar um sorriso forçado. E provavelmente ela vai explodir. O quarto tipo de pessoa é a pessoa reverente, ou seja, é aquela pessoa que sabe que o outro está errado, mas acaba se curvando e pegando toda aquela culpa, todo aquele erro e jogando para ela mesma. Então ela se responsabiliza o tempo todo. O outro fez algo que ela não gostou, então ela se responsabiliza. Não, a culpa é minha porque eu agi de tal e tal maneira. E se coloca sempre como a culpada e tenta sempre agradar o outro de maneira que ela não estabelece os seus limites, ela não fala dos sentimentos dela porque ela tem medo do outro a deixar. Com o passar do tempo, essa pessoa se perde de si mesma, porque é uma pessoa que ela fica o tempo todo se culpando, se julgando, se colocando como errada, tem tanto medo de perder o outro que acaba se perdendo de si mesma. E o mais problemático disso tudo, o maior problema disso tudo, é que é uma pessoa que com o tempo não se torna feliz. É uma pessoa que com o tempo se torna como se fosse um objeto, sabe? Um objeto que está simplesmente ali, ocupando um lugar, mas ele não tem um calor, ele não tem uma energia, ele não tem nada. E o companheiro ou a companheira dessa pessoa se sente muito mal, porque quando a gente vê a pessoa que a gente ama sem estar feliz, se essa pessoa não tá feliz, se essa pessoa tá indiferente, a gente se sente mal por ela. Então é o tipo de pessoa que vai perder a felicidade ao longo do tempo. E não tem nada pior do que viver ao lado de uma pessoa infeliz, ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo, ao lado de uma pessoa que é muito pessimista, porque é isso que acontece quando a gente se perde de si mesmo. Tá, Flá, e você falou lá no início que você se identificava com um desses quatro. Qual era? Antes de me tornar uma mulher sábia, o meu comportamento sempre tendia ao combatente. Sempre que tinha algum problema na relação, eu queria provar que eu estava certa. E não era algo que eu fazia de maneira consciente. Eu não sabia disso. Eu não tinha o conhecimento que eu tô te falando hoje. Então eu me sentia magoada, eu me sentia machucada e eu queria revidar de alguma forma, porque o outro me feriu, então eu queria ferir de volta. E isso está muito ligado com o meu temperamento, que é o temperamento sanguíneo, que é um temperamento expansivo, que é um temperamento muito reativo. E não justifica, é algo que eu tenho que saber lidar. Então, quando eu percebi que eu tinha esse tipo de reação e esse tipo de comportamento, eu vi que eu estava perdendo o meu marido. Porque sempre que tinha alguma discussão, algo que ele fez que eu não gostei, algum atrito entre nós, eu queria ganhar, eu queria estar certa, eu queria ser a melhor, eu queria que ele admitisse que estava errado. Quantas e quantas vezes eu não virei pra ele e falei assim, por que você não fala que tá errado? Sendo que o que importa em uma discussão não é o outro reconhecer que errou, mas vocês dois chegarem em um acordo para que a relação fique fortalecida. Se vocês brigam entre si, vocês se afastam. E lembre-se, vocês não estão um contra o outro, vocês estão contra o problema. Flá, beleza, eu identifiquei qual desses 4 comportamentos, desses 4 tipos de pessoas eu sou. O que eu faço agora? Agora que você reconheceu, é preciso que você trilhe uma jornada de sabedoria para você melhorar a sua comunicação. E é exatamente isso que a gente faz dentro do método de sabedoria feminina. E se você quiser entrar para esse método para aprender mais sobre relacionamento, aprender a se comunicar melhor, melhorar a sua comunicação, o link está aqui embaixo. Eu espero que esse vídeo tenha tocado em você, não no sentido de te culpar, mas no sentido de que, olha, beleza, eu sou assim,
então eu já sei por onde começar a minha mudança, porque muitas vezes a gente não sabe por onde começar. E aqui eu te dei o pontapé, o início para você trilhar esse caminho, melhorando a sua área de comunicação. Isso é totalmente possível, aconteceu comigo. O meu estilo de comportamento em uma discussão é ser combatente, mas por causa da sabedoria feminina eu transformei isso. E hoje eu não me encaixo nesses 4 tipos de pessoas. Hoje, sempre que tem uma discussão, eu consigo resolver com doçura, eu consigo ouvir mais, eu consigo resolver de maneira doce, assertiva e sábia. Tudo isso por conta do método de sabedoria feminina. Se você quiser entrar para ele, o link tá aqui embaixo. Espero que esse vídeo tenha tocado o seu coração e eu te vejo lá dentro do método.